A nossa mensagem de hoje pode ter um título um pouco intimidador, falando sobre quando o diabo vai à igreja. Eu não quero que você se assuste com isso. O título desse sermão não vai mudar o que acontece nessa igreja ou em outra igreja, pelo título ou pelo estudo desse assunto. Algumas pessoas ficam um pouco assustadas se você falar sobre o diabo, mas eu tenho que fazer isso porque Jesus fez, e está na Bíblia. E é um assunto muito importante para nós entendermos nos últimos dias. Sabe, eu me lembro de ter lido na história sobre Oliver Cromwell, quando ele se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra, e isso aconteceu após a execução do rei Charles. Não muitos reis foram executados, mas ele era um canalha. Cromwell chegou ao poder, e era costume naquela época que, quando eles tinham um novo líder, eles não faziam fotos, eles tinham pintores. Eles pegavam os pintores mais habilidosos e pintavam os líderes. E Cromwell deu algumas instruções muito interessantes para o pintor. Os personalizados naquela época, se você pintasse alguma figura real ou algum dignitário, o artista faria a versão antiquada do Photoshop. Ele, removeria as manchas e tornaria a elevação um pouco maior, um pouco mais brilhante, a pele um pouco mais suave, só para fazer parecer o melhor do que eram e ainda se parecer com eles. Mas Cromwell disse: "Eu quero que você use toda a sua habilidade para pintar seu quadro como de fato eu sou. Todas essas asperezas, verrugas, espinhas e tudo como você vê em mim. Ou eu nunca pagarei um centavo por isso." E é daí que obtemos a expressão "com todos os defeitos". E o retrato de Cromwell acabou tendo algumas manchas porque ele disse: "Eu não quero que você alise. Se é para ser eu quero que seja eu." Bem, vamos pregar hoje sobre a igreja com todos os defeitos, por assim dizer. O que a Bíblia tem a dizer sobre algumas das estratégias que o diabo está usando nos últimos dias para enganar. Uma razão para falarmos sobre isso, você lê em 2 Coríntios 2, verso 11. "Para que Satanás não tire vantagem de nós, porque não ignoramos seus artifícios." Agora, é muito melhor falarmos sobre a estratégia do diabo antes de um ataque do que no meio de um ataque. Eu vou ser honesto com vocês, eu estou com um pouco de medo do sucesso, porque o espírito altivo vem antes de uma queda. E o Senhor tem abençoado grandemente esta igreja. Ela está crescendo, estamos indo maravilhosamente bem em comparação com muitas outras igrejas, e batismos em crescimento, dízimos, pessoas adoráveis, experiência ótima. É aí que você tem que se preparar para o impacto. Porque se eu fosse o diabo, eu seria um bom diabo. É estranho dizer isso. Mas o que quer que faça, faça com todas as forças. E se eu fosse o diabo e visse que havia uma igreja que estava prosperando em seu ministério local e em seu ministério internacional, eu não ficaria sentado na torcida. Eu faria tudo o que eu pudesse para impedir isso. Amém? Então vamos apenas supor que esta mensagem é preventiva. Dizem que o elemento mais importante em uma batalha é qual? O elemento surpresa. Então, uma das coisas mais importantes que podemos fazer para desviar ou diminuir os ataques do diabo é estar ciente sobre o que vigiar, para não sermos pegos desprevenidos. Amém? Volte comigo em suas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse 12. Este capítulo, no último livro do Novo Testamento, resume por que esta é uma mensagem importante para nós considerarmos agora na história. Se você for Apocalipse 12, 12, lá nos diz: "Regozijem-se, ó céus, e vocês que habitam neles, porque o diabo foi expulso, eles finalmente tiveram paz no céu. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, muito zangado, furioso, porque ele sabe que seu tempo é curto." Agora, uma coisa nós podemos aprender com o diabo: ele sabe que o seu tempo é curto. Eu espero que nós saibamos que o nosso tempo é curto. Vamos adiante. Vá para o verso 13. "Agora, quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra,
Ele perseguiu a mulher. Quem é a mulher que deu à luz o Filho do Homem? É a noiva de Cristo, a igreja, que apresenta o Messias ao mundo. A Bíblia nos traz 7 exemplos na Bíblia de mulheres que eram estéreis, mas por um milagre elas tiveram um bebê. Estes eram bebês milagrosos e eram todos tipos de Cristo. E então essa mulher é o exemplo consumado da igreja que apresenta o Messias, que revela o Messias. Ela tem 12 estrelas sobre a cabeça e representa as 12 tribos no Antigo Testamento, os apóstolos no Novo Testamento, é a noiva de Cristo. Como o diabo se sente em relação a ela? O diabo viu que tinha sido expulso, mas ele perseguiu a mulher. Ele não consegue perseguir o Filho do Homem porque ele foi arrebatado para o trono de Deus. Uma vez que o diabo não pode alcançar Jesus, ele vai atrás do objeto da suprema consideração de Cristo. Que instituição, que grupo de pessoas na Terra Jesus tem um amor especial? Isso é mais do que uma igreja. São os seus redimidos. É a sua noiva. E o diabo a odeia. O diabo viu que havia sido expulso para a terra, ele perseguiu a mulher. Mas a mulher recebeu 2 asas de águia para que ela pudesse voar para o deserto, para um lugar onde ela é alimentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Depois que Deus salvou Israel do Egito, eles foram para o deserto e Deus os alimentou lá. Então é uma referência ao tempo de Elias. Quando houve fome, 3 anos e meio, Elias fugiu para o deserto, ele foi milagrosamente alimentado lá, por Deus. Deus alimentará a sua igreja, amém? Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Agora ele quer afogá-la. Não é fogo, é inundação. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Você percebe? Tudo que ele tenta destruí-la, mas lhe são dadas asas de águia, ele tenta afogá-la, mas a terra abre a boca. Agora olha o verso 17. E o dragão irou-se. Se ele estava irado antes, imagine agora. Irou-se contra quem? A mulher. O dragão irou-se contra a mulher. Assim como a igreja é o objeto na terra sobre o qual Jesus concede seu maior amor e consideração, a igreja é o objeto na terra que mais enfurece o diabo, porque é o veículo pelo qual Jesus redime os perdidos. E o diabo não quer que eles sejam salvos. Ele quer que todos morram com ele. Ele sabe que o seu tempo é curto. Quem especialmente o diabo odeia? Ele vai fazer guerra com o remanescente de sua descendência que guarda os mandamentos de Deus. Agora, se você não guarda os mandamentos de Deus, não se preocupe com a ira do diabo. Pode relaxar, você não tem com o que se preocupar. Você está perdido. Mas se você está procurando obedecer a Deus, como o diabo se sente sobre isso? Ele vai tentar fazer de tudo para parar você. Ele vai guerrear com o remanescente de sua semente. Aqui estamos no fim dos tempos, os remanescentes. 2 características marcantes: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Acredita nos ensinos, pratica a lei e os profetas. A palavra de Deus. Tem todos os dons e acredita nos dons do Espírito. O diabo é ameaçado por isso. E ele vai fazer de tudo o que puder para destruí-la. Agora, quando 2 times do mundo dos esportes, times proeminentes do futebol, seja universitário ou profissional, vão jogar um contra o outro, um jogo importante, o que os treinadores fazem? Eles pegam os vídeos dos jogos do time adversário, e eles passam o filme para o time, para que eles possam ver as jogadas e as suas estratégias e entendam os hábitos dos seus adversários para que eles possam superá-los. Se 2 boxeadores vão lutar, eu lembro de ouvir alguma vez que parece que foi Muhammad Ali, um de seus treinadores disse: você vai lutar contra Joe Frazier e eu quero que você assista alguns vídeos e veja a estratégia dele. Eu não preciso disso. Eu sei o que fazer. E o treinador disse: ele vai assistir aos seus vídeos. Nós precisamos assistir aos vídeos de Satanás, ver o que ele está preparando, para entender o inimigo, pois eu vou dizer, ele assiste o seu. O diabo nos conhece e conhece as nossas fraquezas?
Sim, então vamos tentar descobrir o que ele está fazendo e qual é a estratégia dele para não sermos pegos desprevenidos. Isso faz sentido? Este é o objetivo dessa mensagem. Na verdade, é uma série de pelo menos 2 mensagens. Agora, vamos ver 7 coisas, se o tempo permitir. Se acabar o tempo, eu paro. Vamos ver 7 coisas, 7 estratagemas que o diabo usa para vencer o povo de Deus. E eu, dividi para facilitar a lembrança entre desejo, desgraça, difamação, discórdia, distrações, diálogo e disfarce. Muito orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido fazer tudo começar com a mesma letra. Número 1. O desejo do diabo. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Quando o diabo vai à igreja. Isso já aconteceu há muito tempo. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Oh, eu gostaria de estar lá, não? Neste encontro celestial, onde os filhos de Deus, provavelmente representantes e líderes de mundos não caídos, eles vêm se apresentar perante o Senhor nesta reunião celestial, e eu não sei se foi no próprio céu, porque Satanás foi expulso do céu. Mas aqui diz que Satanás também veio entre eles. Parecia uma imagem tão bonita, até que o diabo apareceu nessa reunião na presença de Deus. E ele é muito audacioso, porque ele invade lugares sagrados. Quando eu estava lendo isso, eu pensei na audácia e na ousadia do diabo. Aqui é uma reunião celestial, e tudo que ele fez ao mundo, e ele aparece. Agora, se ele aparecia nas cortes da presença de Deus, onde quer que fosse, deveríamos ficar chocados ele aparecer na igreja? O diabo não tem medo do prédio da igreja. Ele não tem medo de crentes professos. Vamos descobrir, enquanto passamos por essa série, que ele sempre aparece, mesmo na igreja. Quando eu estava lendo essa história, eu vou levá-los para uma coisa no Antigo Testamento. Havia um rei no Antigo Testamento. Seu nome era Jeroboão. Os 3 primeiros reis de Israel, você tem Saul, que uniu o reino por 40 anos, então você tem Davi, que reinou por 40 anos, e então Salomão reinou sobre o reino unido e toda a sua glória, a maior glória de Israel foi durante o tempo de Salomão. Suas fronteiras eram as maiores, a população era grande, eles tinham paz e grande prosperidade durante o tempo de Salomão. Salomão é um tipo de Cristo, ele é o filho de Davi, que trouxe este reino glorioso, até mesmo Jesus se refere a Salomão em toda a sua glória. Mas quando Salomão morreu, e seu filho Roboão seria feito rei, a Bíblia diz que havia alguém mais no reino de Israel que não queria que Salomão fosse o rei. Ele queria ser o rei. Seu nome era Jeroboão, e você pode ler aqui em 1 Reis 11, 26. Então Jeroboão, servo de Salomão, filho de Nebate, Efraimita, rebelou-se contra o rei. Então nos diz que Jeroboão se rebelou contra Salomão. E então, quando Salomão soube disso, Jeroboão fugiu para o Egito e se aliou ao faraó. Você lê agora aqui em 1 Reis 12, e aconteceu que, quando Jeroboão morreu, filho de Nebate, ouviu que Salomão havia morrido. Ele estava no Egito porque ele havia fugido da presença de Salomão e ele estava morando no Egito. Eles chamaram Jeroboão e toda a Assembleia de Israel veio e falou com Roboão. Aqui Jeroboão, que tentou matar Salomão, ele teve a audácia de vir a essa reunião real, onde eles vão coroar o filho de Salomão. E ele diz, não tão rápido. Há algumas coisas sobre Salomão que não gostamos muito de ouvir. E ele começa a minar o filho de Davi. E, basicamente, se aproveita quando ele ainda está fraco e terno. E Roboão diz a coisa errada. E Jeroboão leva 10 das 12 tribos e ele divide o reino. Agora, se ele tivesse sido fiel, Deus o teria abençoado. Mas ele voltou o reino à idolatria, ele alterou a adoração, ele mudou os tempos e as leis. Isso não soa familiar?
começaram a adorar ídolos. E se há um personagem com caráter infame, se há um nome infame que é repetido no Antigo Testamento, por rebelião, que ambicionava o reino, é Jeroboão, cerca de 25 vezes no Antigo Testamento. Jeroboão, o filho de Nebate, levou Israel a pecar. Que tal essa frase na sua lápide? Aquele que fez Israel pecar. E quase todos os outros reis depois dele são comparados a ele. Porque ele foi o rebelde consumado contra o reino bem-sucedido, que dividiu o reino, espalhou o reino. E o que o diabo quer fazer? Ele quer ser rei. Ele quer nos afastar. E eu devo acrescentar que o profeta Jeremias finalmente veio, e alguns de vocês lembram da história em que esse profeta veio de Judá e falou contra Jeroboão, falou contra o seu falso altar. Jeroboão mandou prender o profeta, mas o seu braço ficou congelado. E esse foi aquele rei que basicamente separou todo o reino. Portanto, o diabo quer o reino, é isso que ele deseja. O diabo quer ser Deus. E se tem alguma parte deste mundo que o diabo não possui, isso o enfurece. E como você e eu não reconhecemos o diabo como o nosso pai, Jesus disse aos líderes religiosos perdidos, vocês podem ir à igreja, mas vocês são filhos do diabo. Abraão não é o seu pai, mas o diabo sim. Isso não atrai amigos nos círculos religiosos. Mas se estivermos servindo ao Senhor, e se Deus é o nosso Pai, e se Jesus é o nosso Senhor, o diabo ele quer tomar esse território. Ele quer ser rei. Falando sobre a desgraça do diabo, Mateus capítulo 4, verso 5. É chocante, o diabo vai levá-lo à igreja. Certo? Quando Jesus foi tentado no deserto, diz, então o diabo o levou para a cidade santa. O quê? O diabo levou a um santo lugar? Ele o levou ao pináculo do templo. O que é o templo? A igreja. Aqui o diabo leva Jesus para a igreja. É uma reviravolta. Por que isso? Porque ele quer humilhar o Senhor na frente da igreja, para que ele possa ganhar posse e obter vantagem disso. Ele disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos sobre você e eles o sustentarão nas mãos deles para que você não esbarre com o pé na pedra. Ele queria ver Jesus cair diante da igreja. E não há nada que o diabo curta mais do que desgraçar os crentes professos, fazendo-os cair visivelmente na frente da igreja, onde todos podem rir e zombar. Sabe onde o diabo foi mais bem sucedido? Foi quando Davi pecou com Batseba. Veja toda a vergonha e desgraça que isso trouxe ao povo de Deus. Quando Pedro, que seria o grande porta-voz, mesmo conhecendo ao Senhor, o negou com palavrões e xingamentos. O diabo quer que você caia, de preferência diante da igreja. Ele adora desgraçar o povo de Deus. Por que o diabo o levou ao templo? Ele não poderia levá-lo a um penhasco no deserto e dizer, se você é o Filho de Deus, por que você não pula do penhasco? Não, não, não. Aqui não. Eu quero que ele caia no pátio do templo. Talvez fosse um sábado, todo mundo veria. E então as pessoas do mundo vão olhar e dizer, haha, esse que se diz cristão. Quantas vezes você já ouviu pessoas no mundo que dizem, eu não quero ser cristão, e então começam a apontar para os hipócritas ou a hipocrisia na igreja. E é verdade! Há muitos líderes cristãos caindo, há muita hipocrisia, você pode ver. Tudo o que você tem que fazer é girar o botão do canal. Eu fazia isso, mas hoje não é mais assim nas TVs. Agora é assim. Basta apertar um botão do controle da TV e você verá muitos exemplos dessas cobras que estão por aí roubando o dinheiro das pessoas, prometendo-lhes prosperidade e bênçãos e todas essas coisas. Basta enviar seu dinheiro e então você descobre que a vida pessoal deles é totalmente fora da vontade do Senhor, a maneira como vivem. Portanto, ele quer desgraçar a igreja. Outra tática do diabo é a difamação, calúnia. Ele é chamado de o acusador dos irmãos. Volte ao livro de Jó, capítulo 1, verso 9. Satanás diz ao Senhor,
Esse Jó serve a Deus por nada? Ele só te serve porque você o cerca. Ele é abençoado à direita, à esquerda e em todos os sentidos. É claro que todos vão te servir se você fizer isso. Ele não te ama. Tire dele as bênçãos e ele vai te amaldiçoar na tua face. Ali, Jó, o diabo está no céu, caluniando Jó. Está difamando Jó na frente do Senhor e essa é uma das ações favoritas do diabo. Ele é chamado de acusador dos irmãos. Veja Zacarias 3, versos 1 e 2. Eu sei que estou pulando um pouco. Diz, então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás está em pé à sua direita para acusá-lo, para se opor a ele, para difamá-lo, caluniá-lo. Por quê? Você lê aqui, diz que Josué, o sumo sacerdote, estava usando roupas sujas. E o diabo aponta e diz, as roupas deles estão sujas, você não pode salvá-lo. Esse é o teu povo? O sumo sacerdote representa o povo, ele carrega os seus pecados. Então, quando fala sobre o sumo sacerdote ter roupas sujas, está basicamente dizendo, as igrejas estão cheias de hipócritas, cheias de pecado. Você não pode salvá-los. Como o Senhor responde às acusações e calúnias do diabo? O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eu os salvei. E então diz que ele disse ao anjo, tire suas vestes imundas e dê a eles roupas limpas. O que aconteceu com o sumo sacerdote nesta visão é o que o Senhor quer fazer por nós. Não desanime em ser um cristão porque você vê a hipocrisia na igreja ou se você vê isso em sua própria vida. Porque o diabo vai ficar por aí e apontar o dedo e olhar para suas falhas e tentar encorajá-lo a pensar que não há esperança para mim. Lembre-se que ele fez isso com o povo de Deus. Na verdade, se você olhar em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, ouvi uma grande voz no céu, estamos no capítulo 12 novamente, ouvi uma grande voz do céu dizendo, agora a salvação e a força no reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo chegou. Pois o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusou diante do nosso Deus dia e noite, foi lançado para baixo. Veja, o diabo quer se opor à obra de Deus em sua vida, para que ele possa também se opor à obra de Deus através de sua vida. Ele está tentando impedir o que Deus quer fazer em você, que é limpar você, e transformá-lo para que Deus não consiga fazer nada através de você. Então é por isso que o diabo vem para a igreja e ataca a igreja. Então você tem a discórdia do diabo. Ele quer causar divisão nas fileiras. Agora, isso não é surpresa para ninguém. Provérbios 6,16, eu gosto desse verso. Salomão disse, essas 6 coisas que o Senhor odeia, sim, a 7ª, sua alma abomina. É interessante que ele começa com 6 e termina com 7, tipo uma semana. Um olhar mentiroso, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que inventa planos perversos, pés que são rápidos para correr para o mal e falsa testemunha que fala mentira. E aqui está o que ele diz para o 7º, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Uma das maneiras mais bem-sucedidas de o diabo causar problemas na igreja é espalhando discórdia. Quantos se lembram de ler na Bíblia a história onde Maria Madalena ou Maria de Betânia, eu acho que são a mesma Maria, está ungindo os pés de Jesus na casa de Simão naquele jantar, e o cheiro do perfume enche a casa, e então Judas repreende a generosidade de Maria enquanto ele era um ladrão. Então Judas diz, uau, que desperdício! Este unguento, se fosse vendido, teríamos ganho 300 moedas e olha o quanto poderíamos ter feito pelos pobres e ela derramou tudo. Que desperdício! Ele podia ser um apóstolo, mas ele, na verdade, era o acusador dos irmãos, não era? E está semeando discórdia também. Daí os outros apóstolos, é um desperdício! Jesus repreende Judas e ele não o chama pelo nome, mas ele disse, deixe-a em paz. O que ela fez será lembrado onde quer que o evangelho seja pregado, pois ela me ungiu antes de eu ser enterrado. Geralmente damos flores às pessoas depois que elas morrem, elas já não sentem o cheiro. Mas ela fez isso por mim enquanto estou vivo. Mas lá estava ele tentando semear discórdia.
E eu tenho certeza de que há uma centena de outros exemplos que nem sabemos onde o diabo, através dos apóstolos, estava semeando discórdia. Aqui tem mais um exemplo. Mateus 20, dos versos 20 ao 24. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, quais os nomes deles? Tiago e João, foram até ele, Jesus, ajoelhando-se, e pergunta-lhe algo. Ela era uma mãe muito ambiciosa, ela sabe que ele está estabelecendo um reino, e ele diz, o que você quer? E ele já sabe, mas ele diz, o que você deseja? E ela disse, conceda que esses meus 2 filhos se sentem à direita e um outro à esquerda do teu reino. Ela está buscando uma promoção para seus meninos. Boa mãe judia, não? Ela estava tentando ajudá-los a progredir. Ela queria se antecipar aos outros discípulos. Ela pensou que Jesus teria dificuldade em dizer não aos apelos de uma mãe. Mas Jesus respondeu e disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ele está falando sobre o cálice do sofrimento no jardim. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. E esse batismo de sofrimento, ele diz, vocês querem sentar-se à minha direita e à minha esquerda? Sabem o que isso envolve? E os discípulos, claro, sim, nós podemos fazer isso. Não tinham ideia do que estavam dizendo. Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Eles disseram, sim, nós sabemos. E ele disse, vocês realmente beberão meu cálice e serão batizados com meu batismo. Tiago, é claro, foi martirizado por sua fé e João foi preso. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E aqui nessa parte eu li tudo porque eu quero que vocês percebam isso. E quando os 10 ouviram, ou seja, os outros 10 apóstolos, alguém foi e contou para eles. Disse, vocês ouviram? Eu ouvi. Que Tiago e João e a mãe deles tiveram um encontro particular com Jesus sobre conseguir as posições à direita e à esquerda de Jesus. Eles passaram vocês para trás. E quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram muito descontentes com os 2 irmãos. Agora, estes são os discípulos da Igreja de Deus, os que deveriam amar seus inimigos. E o que eles sentem um pelo outro? Eles pensam, trapaceiros. Nós damos as costas e vocês tentam pular na nossa frente e obter a posição à direita e à esquerda? Isso está errado. E por que eles enlouqueceram? Eles queriam a posição. Então, de repente, toda aquela discórdia entre os discípulos e Jesus teve que lidar com isso. Agora, isso aconteceu no passado, mas será que acontece na igreja hoje? Onde o diabo tenta causar divisão e discórdia? Muitas vezes isso acontece de verdade numa igreja que tem comitê de nomeação. Nós louvamos a Deus pela pandemia, tivemos que adiar isso por 1 ano. Eu estou sendo irônico, eu quero dizer, mas é sempre um pouco delicado quando você tem um comitê de nomeação, pois ao tentar treinar novas pessoas à liderança, isso significa que você precisa deixar outras pessoas fazerem uma pausa e elas podem se ofender com isso. Eles dizem, eu já estou nesse cargo há anos, como você ousa tirar isso de mim? E sim, eu tenho visto todos os tipos de campanhas interessantes acontecendo nos bastidores, onde, como a mãe de Tiago e João, as pessoas estão disputando por uma posição. Não aconteceu com os discípulos? Eles não discutiram sobre qual era o maior entre eles? Então, qual é um dos artifícios que o diabo usa? O orgulho. O orgulho é um cabo que cabe em todas as ferramentas do diabo. Então ele introduz a discórdia. E às vezes isso acontece através das fofocas. Will Rogers disse, devemos viver podendo vender o papagaio da família para a fofoqueira da cidade. Que vivamos sem medo de vender o papagaio da família. Quer dizer, tudo o que acontece na família será repassado à fofoqueira da cidade. Eu me lembro de ter ouvido uma história sobre uma cidade mediana. Eu acrescentei um pouco. Havia uma senhora na cidade e ela era famosa por ser a fofoqueira da cidade. E um dia ela estava visitando um amigo no jornal para obter as últimas notícias e ela não percebeu que ela se sentou, encostou na máquina que tinha a tipografia. Isso é nos velhos tempos.
Ela usava um vestido branco e ela se inclina contra a máquina que tinha recém-pintada a tipografia do jornal do dia. E daí ela saiu. Enquanto ela estava andando pela rua na cidade, as pessoas olhavam para ela, apontavam e riam, e ela não tinha certeza do que estava acontecendo. E finalmente ela chegou ao marido e disse: "Tem alguma coisa nas minhas costas que não deveria estar aí?" Ele andou ao redor e olhou para as costas dela, e lá atrás dela dizia "Notícias do dia". Ele disse: "Não, nada que não deva estar aí." Eu li em algum lugar que há um bom teste para conversação. Alguém disse que isso tem realmente ajudado se você vai falar com alguém. Chama-se pense, em inglês, que é think. É um acrônimo. Think. T de true, que é verdade. H de helpful, que é útil. I de inspiring, que é inspirador. N de necessário. E o K de kind, que é gentil. Quer ouvir de novo? Se você vai dizer algo, você deve sempre medir qualquer conversa pelo think. É verdade? É útil? É inspirador? É necessário? É gentil? Deus nos diz que se temos essas coisas, não precisamos ter medo. Então você tem as distrações do diabo. Uma das coisas que o diabo faz quando vem à igreja é tentar causar distrações. Vocês não dizem amém? Daqui eu vejo melhor que vocês. Às vezes eu até ouço melhor que vocês. Eu consigo ver as suas cabeças. E se alguém se levantar, sabe-se lá por que motivo, e todo mundo fica assim, eu sei que eu acabei de perdê-los. Não estão me ouvindo? E invariavelmente, alguém chega atrasado, e enquanto eles procuram um lugar, eu sei como é, as classes entram e saem, as pessoas se esquecem, talvez, ou o que quer que seja. Estão procurando um lugar para sentar e sempre querem sentar na primeira fila. E elas vão descendo assim. E eu observo todo mundo, e eles vão, e ninguém está ouvindo nada do que eu estou dizendo. Por causa das distrações. Para provar isso, um dia eu estava pregando numa igreja, não nesta. Eu disse ao diácono principal, ele tinha cerca de 1,85 m. E eu disse, neste ponto do sermão, eu quero que você levante, você caminhe até a frente, você ande para frente, para trás, olhe ao redor da plateia, como se estivesse procurando alguém, e continue fazendo isso até que eu pare você. E então eu continuo pregando meu sermão. Eu nem me lembro qual era o tema do sermão. Mas na hora ele se levantou e começou a andar, ir para frente, e ele olha e volta, e olha, faz tudo. Ele foi muito bom. Eu quero dizer, ele realmente deu um show. Ele fez tudo certinho. E enquanto ele fazia isso, eu disse, por favor, eu posso ter a atenção de vocês? E as pessoas voltaram a olhar para mim. Isso durou cerca de 30 segundos ou menos. Voltaram a olhar para o diácono e olharam novamente. E eu podia ter dito que matei minha mãe naquela noite e ninguém ouviria qualquer coisa do que eu disse. Porque eles só pensavam em saber. O que o diácono-chefe está fazendo ali? Ele não sabe que está interrompendo o culto? Não importa qual foi o motivo, o ponto é que eles estavam distraídos. Não estavam ouvindo. E o diabo gosta de causar distrações. Vocês já viram isso, amigos? Às vezes estamos nos preparando para fazer um apelo, convidar as pessoas para virem a Cristo e algum demônio vai e belisca o bebê. E o filho bem no meio. Ou vem aquela microfonia, ou alguma coisa vai acontecer. Existe uma história em Marcos 1, 21. Marcos capítulo 1, verso 21. Isso ajuda a confirmar o que eu disse. O diabo vai à igreja? Infelizmente ele vai. Graças a Deus que o Senhor também vem. Então, isso é Marcos 1, 21. Então eles entraram em Cafarnaum e imediatamente no sábado ele entrou na sinagoga. No sábado ele foi à igreja. É o que quer dizer. E eles ficaram surpresos com seu ensino. No sábado, na igreja, ele está ensinando a palavra. E ele os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. As pessoas eram movidas e inspiradas pela palavra. Bem, o diabo não podia fazer isso. Agora diz, havia um homem na sinagoga com um espírito imundo. E ele gritava, e você se pergunta, quantas vezes ele esteve na igreja e ninguém percebeu que ele tinha um espírito imundo? Mas quando Jesus seguiu na sua direção, o diabo não aguentou mais, diz que ele gritou, dizendo, deixe-nos em paz.
dizendo, deixe-nos, o que nos significa? Mais de um. Deixe-nos em paz. O que temos contigo, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus. Bem ali, na hora do culto. Como ele podia continuar pregando com aquilo acontecendo? Não seria uma distração? Por favor, ninguém faça nada agora. Eu não tenho certeza se eu tenho o dom do exorcismo, então... vamos deixar isso quieto. Bem ali, no meio... o diabo... Por que o diabo foi à igreja naquele dia? Essa não foi a primeira vez. Mas Jesus repreendeu-o dizendo, cala-te e sai dele. E quando o espírito imundo convulsionou, ele não saiu simplesmente. Foi uma grande convulsão e ele gritava até que o deixou. E todos ficaram maravilhados, de modo que eles questionavam entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele comanda até os espíritos imundos e eles o obedecem. Então, o que fazer quando houver distrações? O mais rápido possível. Quando o diabo te distrair, traga sua atenção de volta. Tanto na igreja como nas devoções particulares, as pessoas dizem, Pastor Doug, eu estou orando e a minha mente divaga, o que eu faço? Assim que perceber, volte e o que eu faço é orar. Espírito Santo, ajude-me a manter o foco. E quando a minha mente divagar, me ajude a perceber e traga-a de volta. É incrível quantas vezes sua mente pode vagar justo quando você está tentando orar. O diabo está sempre tentando nos distrair, e quanto mais estou me distraindo quando eu oro, eu estou pensando em mim mesmo, o diabo realmente não quer que eu ore hoje por algum motivo. É quando você realmente precisa orar. Então, não deixe que o distraiam. Você deve ter notado aqui, e eu não quero ser grosso, mas quando eu vejo que há uma grande distração no culto, eu paro. Porque eu penso, é perda de tempo até que a coisa se resolva. Se o microfone não está funcionando, se houver algo errado, temos o feedback, vamos consertar. Se os pais estão tentando acalmar seus filhos, basta dar uma pausa, dar a eles uma chance de cuidar disso. Mas se as pessoas estiverem distraídas, é preciso resolver isso. Jesus lidou com isso? Sim. Precisamos focar. Precisamos ouvir sua voz quando vamos à igreja. Eu tenho mais uma para compartilhar. Depois eu vou encerrar com essa. Eu não vou dar todas as respostas hoje, mas como lidamos com o diabo e suas artimanhas para tentar nos derrubar? Eu quero direcioná-lo para o Salmo 91. Vá até Salmo 91. Aquele que habita no... Este é o versículo 1 de Salmo 91. A propósito, este é um bom salmo para memorizar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. O que Ele é? Ele é nossa fortaleza. Fortaleza te protege. Deus nos protege contra o inimigo. Meu Deus, e nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Na Bíblia, o diabo é o passarinheiro, alguém que aprisiona pássaros. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você se refugiará. Sua verdade, o que é que nos salva? Sua verdade será seu escudo e seu broquel. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem na peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Só com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Está falando sobre permanecer. Se permanecermos nele, seremos protegidos das ciladas do inimigo. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e o diabo, na verdade, citou isso enganosamente a Jesus. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, você terá proteção angélica. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, o diabo é comparado a quê na Bíblia? Anda em volta como um leão que ruge. Tu pisarás no leão e a cobra? O leãozinho e a serpente? Tu pisarás sob os pés. O que é a serpente? Está falando do diabo, esses são símbolos para o diabo. Porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei.
Eu o colocarei no alto porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na aflição. Não diz que você não terá aflição, mas ele estará com você na aflição, amém? Eu o livrarei e o honrarei com longa vida, o mesmo que vida eterna. Vou satisfazê-lo e mostrar-lhe-ei minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se estivermos em Cristo, não precisamos ter medo que haja demônios no mundo. Deus nos protegerá, amém? Esta mensagem ainda tem continuação, mas vai ficar para o próximo vídeo. Vamos orar. Amável Senhor, oramos para que possamos viver vidas que serão uma ameaça para o inimigo e que tenhamos paz para que não sejamos ameaçados. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a representá-lo neste mundo. Eu oro para que possamos ser sábios em relação ao que pode ser uma estratégia do diabo para que não sejamos pegos de surpresa. Eu peço a tua bênção sobre esta igreja e a tua igreja em todos os lugares. Que estejamos cientes de que estamos vivendo em uma época em que o diabo desceu com grande ira. Que estejamos acordados, vigilantes e sóbrios. Eu oro ao Senhor para que possamos ser fortalecidos com a força da tua palavra e colocar a tua armadura para podermos resistir nesses tempos perigosos. Sê conosco, nos abençoa. Eu oro para que nos ajudes a experimentar a vitória em todas as áreas. E agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.